Boa noite, seguidores do canal Brenda Santunioni. Tudo bem? Saudade de vocês, hein? Hoje nós vamos ter uma live científica. Vamos falar da leishmaniose. E amanhã nós temos uma live que não foge também do tema de ciência. Nós vamos falar sobre doenças raras. Viçosa tem um ambulatório, nós vamos discutir, saber um pouco mais para que serve esse ambulatório, quem pode procurar, que serviços que lá oferece. E é gratuito. Hoje a nossa live, nós temos o apoio aqui ó, do Instituto Chris McPhair de Artes Marciais, está nos apoiando aqui nessa live. E temos também, como sempre, vocês estão sempre acompanhando a gente aí, acaba vendo que nós temos o apoio da Look Pet Shopping também, sempre com a gente, participando e nos apoiando em tudo que a gente precisa fazer para manter o canal no ar e também para propagar as boas notícias. Vocês que estão nos assistindo no Facebook já podem compartilhar essa live. Só apertar aí o link de compartilhar e essa live já vai chegar a mais pessoas possíveis, porque as boas notícias, os bons papos, o bom entretenimento, a boa discussão deve servir também como um presente, né? E aí você compartilhando, o alcance fica maior. Amanhã essa live já vai estar no YouTube do canal Brenda Santunioni também. E vocês vão poder assistir com calma. Quem não puder assistir ao vivo com a gente vai poder assistir com calma durante os dias. Lembrando que o canal Brenda Santunioni está fazendo aí a promoção de um jantar romântico preparado pela chefe Rosa, Delícias da Chefe. @Delícias da Chefe, vocês acham o cardápio, os preços, para vocês escolherem. É só até amanhã as encomendas, tá bom? Até o dia 10 de junho. Para poder chegar aí quentinho, saboroso na sua casa. Ó, já está comigo aqui no canal do Estúdio Brenda Santunioni a professora Juliana Fieto, que vai nos contar um pouco desse financiamento inédito que o Brasil recebeu de uma instituição. E para quê? O que é esse tal teste rápido para diagnosticar a leishmaniose? O que é a leishmaniose? Lembrando aí, protetores dos animais, que grandes avanços na ciência foram feitos nos últimos anos. Agora, ainda a leishmaniose é uma das doenças, segundo a Organização Mundial de Saúde, principais aí na questão eu anotei aqui, acabei me perdendo, quer ver? Porque essas questões científicas a gente tem que pedir muita ajuda aí. Isso mesmo, ó. Para cada caso de leishmaniose, que realmente a professora vai, talvez esses dados estejam um pouco defasados, a professora vai ver, vai confirmar com a gente. Para cada caso confirmado de leishmaniose no animal, no cão, poderão existir cerca de mais de 200 outros que não são diagnosticados. E o animal não passa dele para o outro. Não passa dele diretamente para os homens, né, para as pessoas, a tal zoonose. Precisa de um vetor. E esse vetor é um mosquito palha. Então, nós vamos saber como prevenir também esse mosquito. Eu acho que como os outros, né, esse mosquito ataca pela manhã, pela tardezinha e gosta de ficar em lugares úmidos e escuros. Pesquisei isso. Foi até numa live do Dr. Drauzio Varela. Então é bom que a gente não proteja a nossa casa, né? Que a gente nunca sabe qual animal, que às vezes o animal não vai apresentar que está doente. Então a gente precisa ficar atentos. E lembrando o chikungunya, da dengue. Então é o mesmo tratamento para tudo, para evitar que esses mosquitos que ainda transmitem doenças consideradas de terceiro mundo voltem a matar muita gente, como tem acontecido aí com a dengue e com a chikungunya. Então vamos parar de falar um pouquinho, vamos apresentar a nossa convidada. Boa noite, professora. Boa noite, Brenda. Falei algumas coisas
que eu busquei, professora, mas essa questão do animal, da gente detectar realmente um animal doente, há a possibilidade de ter outros tantos que a gente não vai conseguir diagnosticar esta doença deles? Sim, sim. A maioria dos animais é assintomática, então não apresenta sintomas, mas mantém o parasito na superfície da pele, na região de microvasos, sendo possível os insetos vetores se infectarem e picando o homem ou picando outro cão, ele vai poder transmitir o parasito, né, para o outro hospedeiro. Então, isso é verdade, sim, a notificação é muito baixa, né? O Brasil é um dos países que faz mais notificação no mundo, mas mesmo assim, a pesquisa pela leishmaniose, ela é muito localizada, né? Então, tem regiões que são claramente endêmicas e que têm uma vigilância epidemiológica mais forte, e tem regiões que não se preocupam muito, né? E essa vigilância acaba sendo mais defasada. Então, é verdade o que você falou. Professora, mas essa questão da saúde pública não ser universal nas suas, por mais que nós temos regionalidades específicas, mas essa questão de não ter protocolos para determinados assuntos, isso impede bastante impede não, isso contribui para o avanço de muitas doenças, não é isso? Até que no caso da leishmaniose existem protocolos muito bem estabelecidos, Brenda. Existem leis, portarias, isso é muito bem normatizado pelo Ministério da Saúde e pelo MAPA, né, que cuida da parte animal. Então, existe uma legislação específica, não é qualquer laboratório que pode fazer diagnóstico de leishmaniose, tem que ser cadastrado, por exemplo, no LACEN. O LACEN é a rede de laboratórios de diagnóstico de doenças que precisam ser notificadas. Então, a COVID, por exemplo, para a UFV fazer o diagnóstico de COVID, ela teve que ser cadastrada no LACEN. Entende? Então, existe sim um regramento. Eu considero esse regramento até bastante excessivo em relação a outras doenças, o que, por exemplo, dificulta muito o desenvolvimento de vacina para a leishmaniose canina, porque a quantidade de exigências é muito grande. Então, não é por falta de leis, é muito mais por ser uma doença negligenciada. Se você olhar na Organização Mundial de Saúde, ela é considerada uma doença negligenciada. Negligenciada porque atinge pessoas de menor poder aquisitivo, na maioria das vezes em regiões não centros urbanos, apesar de hoje ela estar sendo aumentada muito em alguns centros urbanos. Belo Horizonte, por exemplo, é uma região endêmica com alto número de casos, mas é mais por afetar países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, e populações com menos poder aquisitivo, com menor capacidade de buscar o auxílio. Sim, né? Então, é uma realidade mesmo de país em desenvolvimento, então, né? Não é Aí a só nós. indústria farmacêutica não se interessa muito, porque não vai gerar muito dinheiro vender coisas para pessoal de baixo poder aquisitivo. Então, é uma rede de situações, né, que faz a Sim, gente ter essa situação. professora, mas engraçado que que o mercado pet brasileiro, ele movimenta bilhões por ano e tem crescido mais. Na pandemia se aflorou essa estatística, porque os bichos fazem mais companhia a gente acaba gastando um pouco mais. E também a nossa preocupação com os animais em estar bem, deixá-los bem, vacinar, pelo menos precaver de alguma possível doença, tem sido muito grande. Mesmo assim, ainda não desperta o interesse das indústrias farmacêuticas, né? Não, nesse caso, muito pouco. Só existe, por exemplo, para tratamento do cão, um medicamento, somente um. E se você for tentar comprá-lo, ele custa cerca de R$ 1.000 por mês, o tratamento do cão. Nossa, mãe, como chama? Miltefosine, Isso milteforam. mesmo, princípio ativo, não é isso? Isso. É um Então, único? é o único que existe para tratar cão, porque existe uma normativa também no Brasil, do Ministério da Saúde, que proíbe o tratamento dos cães com leishmaniose com medicamentos de uso humano. Porque a quantidade de medicamentos para uso humano é muito pequena. Existem poucos, 3, 4
medicamentos. E se o que eles explicam, né, é que se você usa o medicamento para os cães, e de uma forma que não seja controlada, você pode desenvolver resistência dos parasitos aos medicamentos e não conseguir tratar os casos humanos. Então, há uma proibição. Tem muito medicamento para cão que a gente compra na farmácia comum, não tem? Tem. Vários, né? Mas para leishmaniose você não vai encontrar, porque existe uma lei que proíbe. Então, o fato de proibir obriga o desenvolvimento do tratamento específico para o cão. E só existe esse até hoje, ele é recente, é de 2017. Até então a gente não tinha nenhum tipo de tratamento. Mas quase inacessível, né? Acho que mesmo para quem tem muito dinheiro é quase inacessível. Porque deve ter bastante tempo de tratamento, né? São meses, trata-se uns 4 meses, acompanha, depois provavelmente tem que tratar de novo. É uma coisa que o veterinário vai ter que acompanhar o cão para sempre, porque esse medicamento, ele não elimina completamente o parasito, ele diminui a quantidade, diminui a chance do animal ser uma fonte de infecção, mas ele não cura 100% em uma grande maioria dos casos. Então, o acompanhamento vai ser, vamos dizer assim, para o resto da vida do cão. Não necessariamente o tratamento, mas o acompanhamento. Sim, e aí nós vamos chegar daqui a pouco na pesquisa em si, do que você e sua equipe pretendem com essa pesquisa. Nesses uma década e meia de estudos sobre a leishmaniose, você percebeu, doutora, que tem sido mais recorrente os casos? Claro, a população de cães e gatos aumentaram exponencialmente, de rua. Todos, né? Mas você percebeu um aumento nessas notificações aí que os municípios são obrigados a fazer? Mesmo que você falou que são poucos. São poucos. Segundo os dados da literatura, sim, os casos têm aumentado. Eles têm aumentado, uma das justificativas que são dadas é porque a expansão do homem para regiões de floresta, onde ele desmata a floresta para poder, né, fazer uma comunidade, uma casa, ou seja lá o que for, você invade o ambiente do inseto vetor. Esse inseto vetor, naturalmente, não estava adaptado a um ambiente de cidade grande, né, doméstico. Ele precisa da região de vegetação, de folhas caídas no chão, com um restinho de água, de chuva, ele precisa disso. Então, é o homem invadindo o ambiente silvestre que tem feito esse aumento, é o que se tem relacionado. E a outra coisa por isso, o inseto vetor está se adaptando ao ambiente doméstico. Então, é uma via, né, de dois lados aí. A gente invade o ambiente silvestre e o ambiente silvestre se adapta ao nosso ambiente. Então, esse é o caso, por exemplo, de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma das cidades de Minas Gerais com o maior número de casos de leishmaniose visceral canina. Governador Valadares também, Caratinga. Então, tem várias cidades que a gente já sabe que são focos de muita infecção. E o que esse mosquito palha tem de tão especial que só ele que transmite? A relação do parasito com seus hospedeiros, ela é muito específica. Isso são muitos anos de adaptação genética, de adaptação aos hábitos, né? Então, não é qualquer, vamos dizer assim, pernilongo que vai conseguir fazer essa transmissão. A gente chama de inseto vetor, o nome dele é flebotomínio, o mosquito palha, e uma das coisas difíceis é que ele é muito pequenininho. Ele não é esse pernilongo que você está acostumado a ver na parede da sua casa. Ele é muito pequenininho, mas a maioria das vezes ele te pica e você não vê. Entendeu? Ele é bem pequeno. Então, é uma adaptação de muito tempo. Não é só uma espécie que transmite, não. Tem várias. Algumas espécies transmissoras já foram detectadas aqui em Viçosa. Teve até acho que uma tese de doutorado de uma estudante da veterinária que fez esse estudo do inseto vetor. Leishmaniose tegumentária em cão também já foi detectada, mas a leishmaniose visceral, que é a forma mais grave,
notificação ainda não tem. O que a gente sabe são, assim, de casos que os veterinários nos contam, muitos deles animais que vieram de Belo Horizonte, a gente não vai lá e compra um animalzinho e traz, não é? Infelizmente. Ganha um animalzinho desses centros urbanos onde está mais, né, tá mais dispersa, então nesses casos alguns animais já chegam aqui infectados, mas ainda não tem, pelo menos registrado em Viçosa, caso da leishmaniose visceral, só da tegumentar. É até um estudo que a gente está querendo fazer, porque também não tem pesquisa, né? Você não acha porque não procura. Sim. Então a gente quer realmente ver se isso é real, né? O inseto vetor nós temos aqui. Perfeito. Nós temos, então, duas formas de leishmaniose. Essas duas que você citou. Sim. A tegumentar e visceral. A visceral é que é a mais problemática. Doutora, professor e doutora, né? Uhum. A gente vê que no animal, a leishmaniose visceral começa os olhos ficarem... Um dos sintomas, possível sintoma, é os olhos ficarem um pouco sem pelo em volta. E, como que é apenas um dos possíveis sintomas, a gente já viu bastante animal de rua, a gente ainda que é voluntário, assim. nessa situação. Pode até que não ser, né? Porque precisa do tal diagnóstico que vocês estão aí tão bem elaborando com mais eficiência. Mas há essa possibilidade mesmo, a gente já ter visto sim. e diagnosticado. Eu até dei uma olhada, como eu ia te dar essa entrevista, em casos registrados no entorno de Viçosa. Ai, ótimo. E aí eu vi que tem o Barra, Ponte Nova, Muriaé, Juiz de Fora. Então, nosso entorno aqui já tem casos da forma mais grave também. Sim, você pode ver unhas crescidas, perda de apetite, lesões no nariz, no focinho, né? Na orelha. Tem vários sintomas. E mesmo aí que talvez o maior perigo, a maior delicadeza que nós temos que ter, que como é um mosquitinho, ainda mais menor ainda, igual você falou, porque eu só vi na internet, parece que ele é enorme. Ele é pequenininho. Porque a foto é muito ampliada. E mesmo a gente cuidando tão bem, mosquito é mosquito, né? Vai para tudo quanto é lugar. Hoje, o que você recomendaria? São os repelentes mesmo? Aquelas coleiras, aquelas... Para o cão mais eficiente é a coleira repelente específica para o inseto vetor da leishmaniose. Então, tem coleiras repelentes, mas essa coleira é específica com inseticida para o inseto vetor. Segundo os dados, ela é bastante eficiente. Nossa, mas tudo é muito caro. É uma realidade muito distante ainda para popularizar. Assim. E aí que eu entro na questão mais direta. Por que você resolveu pesquisar? Você recebeu essa dica aí nos laboratórios? Você já tinha detectado alguma questão pessoal que te levou a fazer uma pesquisa maior, que acontece bastante, né? O que te levou a fazer? Eu sou farmacêutica de formação. Então, eu sempre tive interesse na área médica, na área de desenvolvimento de medicamentos, de entendimento dos processos moleculares das doenças, para tentar interferir neles. E quando eu terminei o doutorado em São Paulo, eu voltei para Minas, e na universidade onde eu fui ficar alguns anos, que foi a Federal de Ouro Preto, existia um grupo que trabalhava com leishmaniose e outro que trabalhava com doença de Chagas. E eu me interessei em fazer essa pesquisa, começar a trabalhar para ver vacina, diagnóstico, tratamento para essas doenças. E foi o que eu fiz da minha carreira desde então. Eu vim para Viçosa em 2005 e desde então eu trabalho com essa temática. Hoje em dia, muito mais com a leishmaniose do que com a doença de Chagas. Então foi mais uma, vamos dizer assim, uma coincidência de eu estar num local que tinha especialistas dessa área, ao qual eu me juntei. Eu sou, vamos dizer assim, eu sou bioquímica, farmacêutica, biologista molecular. Eu faço engenharia genética. Não para fazer um animal geneticamente modificado, não. Mas para fazer, por exemplo, uma proteína com aplicação biotecnológica
geneticamente modificada. Então, esse é o foco. O nosso diagnóstico tem esse foco. Já testamos para vacina, temos dados muito promissores também para vacina. E para tratamento, temos alguns compostos em desenvolvimento. Então, acabou que casou isso. O meu interesse na área médica, o meu interesse na área farmacêutica, com a realidade que eu vivi. E dedicar a doenças que o nosso país precisa, entende? Porque elas são negligenciadas pelo mundo inteiro. E são até por nós. Conseguir financiamento não é fácil. Né? Se eu falar de outras coisas, se eu falar de diabetes, que todo mundo, né, que assim, uma grande parte da população tem, você consegue muito mais fácil. Se a gente for falar de gripe, de dor de cabeça, de pressão alta, mas uma doença específica, endêmica, de locais específicos, e que é uma parasitose, não tem apelo farmacêutico. Então, a gente, como pesquisador na universidade pública, eu meio que me sinto no dever, né? A gente tem o dever de fazer pela sociedade. Então, esse é o intuito. Se um dia eu conseguir colocar realmente um produto aí para ajudar, eu estou realizada. É minha loteria. Vai ganhar. É muito bonito ouvir isso mesmo, esse entusiasmo pela universidade pública que ela pode fazer para a gente. Mas agora que eu achei aqui a minha anotação, a Organização Mundial de Saúde fala que a leishmaniose é uma das 6 doenças infecto-parasitárias mais importantes do mundo. Mas aí é um contrassenso. Se o órgão maior da saúde no mundo classifica ela como uma das 6. 6 é um número muito pequeno, que existe. E mesmo assim ela não consegue vislumbrar apoio científico e financeiro de grandes laboratórios ou de governos, né? Até é muito... Poderia ter te impedido aí de realizar esse sonho. Podia ter jogado um balde de água fria essas informações, esse cruzamento de informações, né, professor? Eu sempre falo muito com meus estudantes. Ela é negligenciada. Ela é importante, mas ela é negligenciada. Ela não recebe a atenção porque, para ter atenção, tem que dar dinheiro rápido e fácil. E esse não é o caso. Os parasitas têm muitas formas de evadir do sistema imune, de se adaptar, então eles são difíceis da gente combater. E as indústrias farmacêuticas, como eu te falei, o interesse não é muito grande. Hoje em dia tem um interesse maior para a vacina, porque se tornou um problema de saúde pública tão importante no Brasil, que eles estão estudando uma lei para obrigar a vacinação. Mas para obrigar a vacinação, você primeiro tem que ter a vacina, concorda? Plenamente. Então, hoje nós temos só uma vacina, ela ainda não é preconizada pelo Ministério da Saúde, existem ainda algumas falhas, mas existe uma. Tá, professor. E eles... Pode concluir, desculpa. Pode falar. Então, é nessa situação. Eu sei que ela é negligenciada, sei que ela é importante para a Organização Mundial de Saúde, mas não quer dizer que tenha importância para outros setores, né? Se você perguntar aqui em Viçosa o que é leishmaniose, a maioria das pessoas não vai saber falar. Nem se tem, nem se não tem. A gente fez um trabalho em escola, há uns 2 anos atrás, tem o Ciência na Praça, da UFV. Sim. E aí a gente levou o projeto para uma escola onde foi apresentado, não teve nenhuma pessoa, nem mãe de estudante, nem estudante, que sabia do que se tratava a leishmaniose. E nem que estava numa região que poderia ter doença. Entendeu? Então, assim, a negligência vem de todos os lados, Brenda. De todos os lados. A falta de informação é uma que eu bato bastante no pé, porque eu acho que é importante a gente aproveitar a internet que está na palma da mão da gente para a gente se informar. Agora, professora, você acha... Eu vou voltar a falar do financiamento logo em seguida desse meu questionamento. Você acha que com essa pandemia, que nós tivemos avanços céleres na ciência em pouco tempo, claro que ainda há estudos, todas as vacinas ainda estão ainda em estudos, né? Resultados a serem comprovados que demoram um tempo. Mas nós tivemos avanços muito grandes, tecnológicos, científicos, nessa pandemia, que vai completar aí 2 anos.
Mesmo assim, você não acha que tem alguma esperança em algum lugar que os governantes, as organizações vão poder ter, por exemplo, a leishmaniose como uma possível, aí seria pandemia não, é como que chama? Como que é? Endêmicos são os locais específicos, né? E ela pode se tornar uma epidemia se começar a aumentar muitos casos de repente, Isso, mas pandemia ela tem que estar espalhada, né, por mais países, né? Como isso. aconteceu com a Covid. Você não acha que já corre o risco de a gente ter uma epidemia aí? Ou pelo menos que eles abram e falam assim, olha, a partir de hoje tudo é possível. Então vamos precaver, onde tem os estudos aí, vamos apoiar para poder, caso aconteça em algum momento, já tenha tudo pronto. Você acha que não vai acontecer isso, não? Para a leishmaniose, sinceramente, não, porque ela afeta regiões tropicais e subtropicais. Se ela afetasse os países do hemisfério norte, que são os mais ricos, eu acredito que sim. Mas ela não afeta porque o inseto vetor não consegue se adaptar a esses locais. Então, ela vai continuar restrita, principalmente às regiões tropicais e subtropicais do planeta, onde o inseto vetor se adapta. Com exceção, por exemplo, de transfusão sanguínea, que pode haver transmissão, alguma coisa assim, mas não é em números altos, né? Então, uma epidemia de leishmaniose, como a gente vê para o vírus, que é transmitido no ar, né, nas gotículas, como o Covid, você não vai ver para a leishmaniose, ainda bem. Porque tratar essa doença é muito difícil, curar é difícil, e no caso da visceral, se não tratar, o indivíduo vai à morte em 90% dos casos. Não é 1%, não, é 90%. Nossa, mãe. Aqui, no ser humano também é a mesma probabilidade de Também. morte? Então, se ela pegasse e espalhasse como Covid, ia ser uma desgraça muito maior. Nossa, mãe. Ô, professora, Então, agora, esse perigo não temos. amém. Por enquanto não, mas do jeito que manipulam muitas coisas, a gente pode. Ó, o financiamento. A AKC Canine, não sei se a minha pronúncia não vai estar certa, com certeza. Riot Foundation americana, pioneira em pesquisa da saúde canina, aprovou pela primeira vez um projeto brasileiro da UFV para receber financiamento. Você fala lá na sua entrevista ao site da FUNARB, que a FUNARB é que viu esse edital, te orientou, te ajudou e aí você conseguiu o financiamento. Eu quero que você me fale essa questão da FUNARB, mas me fale também dessa instituição um pouquinho. Tá, então, a AKC é o American Kennel Club. Sabe o American Kennel Club que a gente vê nos filmes com a exposição de cachorro que ganha medalha porque é o mais bonito, o mais perfeito da raça? Uhum. É essa instituição, ela recebe doações, especialmente dos americanos, mas também do mundo inteiro, quem quiser doar, e ela fez uma fundação de apoio à pesquisa. Então, essa que é a CHF-AKC, Canine Health Foundation, do American Kennel Club. Eu não sabia desse tipo de financiamento, então é específico para cães. Você não vai ver lá projeto que não seja da saúde, do desenvolvimento dos cães. Então a preocupação dela é o cão. E a FUNARB, ela tem um núcleo de busca, né, de editais, e ela conhece o currículo dos pesquisadores no Brasil e aqui na UFV. Então, ela me contactou, achou esse edital, o meu currículo, ela sabe que eu trabalho com leishmaniose canina há anos, e aí ela mandou para mim, perguntou se eu não tinha interesse. E aí eu falei que sim, perfeitamente, e aí montei com a minha equipe, né, meus estudantes de pós-graduação, a proposta. Isso foi em 2019, e enviamos para eles, o financiamento foi efetivado agora em 2020. Ah, perfeito. E aí, professora, a pesquisa, pessoal, queridos, vamos lá, que é tudo muito complicado, né?
Mas a professora, pelo menos, está sendo bem didática, então a gente está conseguindo captar tudo com muita facilidade. Ó, chama-se padronização de. Aí essas letrinhas eu leio separada, R, L, I, N, T, P, DASE 2. É, R de recombinante, LI de Leishmania-infantum e NTPDase2, o nome da proteína. Perfeito. E quimeras derivadas como antígenos em ensaio imunocromatográfico para diagnóstico de leishmaniose visceral canina. E você fala que a sua proteína, a que vocês escolheram, ela tem possibilidades, mais possibilidades de dar certo, Sim. de ser comprovada no teste rápido? Sim, porque eu vou explicar de uma forma para tentar ser bem simples. Tá. A gente estudou na leishmania, anos atrás, a importância dessa proteína NTPDase2 para a infecção do parasito na célula hospedeira. Então, fizemos um monte de ensaios, mostrando que se a gente bloqueasse essa proteína, o parasito não conseguia entrar dentro da célula, né? Chegamos até a deletar o gene que faz essa proteína, mostrando que ele não consegue entrar mais dentro da célula, mostrando que essa proteína está presente nos cães em regiões endêmicas, naturalmente infectados, porque não adianta eu mostrar para você que uma proteína lá no meu laboratório é importante, se na hora que chegar lá no animal ela não tiver importância nenhuma. Então, primeiro foi todo um trabalho de anos de investigação da função dessa proteína e da importância dela. Então, ela é considerada um fator de virulência e de infecção. Sem ela, o parasito tem dificuldade de promover a infecção. Aí, o que nós fizemos? Pegamos o gene lá da Leishmania infantis, isolamos ele, colocamos ele em bactéria, e quem produz a proteína para mim é uma bactéria, uma Escherichia coli não patogênica. Agora eu consigo produzir essa proteína em grande quantidade dentro do meu laboratório e posso usar ela para várias coisas. Dentre elas, se a proteína é natural da Leishmania, e quando a Leishmania infecta o cão, ele produz anticorpos, ele poderia ter anticorpos contra essa proteína. Então, nós investigamos se isso era verdade. Pegamos amostras de cães do Brasil inteiro, mais de 600 amostras de sangue, e fizemos a avaliação do quão tem de resposta imune contra essa proteína nos cães que têm leishmaniose ou nos cães que não têm leishmaniose. Aí nós mostramos que mais de 90% dos cães com leishmaniose têm anticorpos específicos contra essa proteína, que os cães, mesmo sem sintomas, apresentam os anticorpos, então é capaz de detectar os animais, mesmo que você não veja a doença. E também mostramos que nos animais não infectados, praticamente você não encontra esses anticorpos. Nem se ele estiver contaminado, por exemplo, com Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, nem com erliquiose. Foi esse o panorama que a gente fez. Então, essa proteína está validada, entendeu? Sim. Com ela, a gente faz o diagnóstico por ELISA. ELISA é uma técnica que você precisa lá do laboratório pegar o soro, colocar numa plaquinha, incubar, depois revelar, vai demorar algumas horas para você ter o resultado. O teste imunocromatográfico é esse que você faz de farmácia, que você, igual é o teste de gravidez, você põe a urina e dá positivo, dá uma risquinha. Então é esse teste de uso fácil, que não precisa de treinamento nenhum, que qualquer um pode fazer, que a gente quer colocar no mercado e de alguma forma disponível para a população. Usando uma proteína melhor do que todos os diagnósticos que a gente tem hoje sendo utilizados, que a gente fez essa comparação também. Comparamos com o que é preconizado de uso pelo Ministério da Saúde com a nossa proteína, e ela teve uma performance melhor. Perfeito. Então, esse primeiro passo que demorou anos é escolher achar tal proteína, que seria melhor para desenvolver o teste. Agora, quais são os problemas dos nossos testes, então, atualmente, porque eles dão, às vezes, falso positivo? Qual é? A proteína deles não é essa poderosa? Tem falso positivo e tem falso negativo também, né? Uma das coisas é que a proteína que está sendo usada, ela, vamos dizer assim, ela não é tão específica
da nossa região, do nosso país. Então, isso pode ser um problema. E depende da resposta imune dos animais, se aquilo é uma proteína tão importante que a resposta imune produza sempre anticorpos numa quantidade elevada que seja detectável. Então, ela provavelmente não é tão imunogênica assim, e não leva a uma resposta muito uniforme. Então, para os animais sem sintomas, principalmente, ela falha muito. E você não consegue controlar a leishmaniose se você não detectar um animal que não tem sintoma, porque ele vai passar muito mais tempo, o parasito, para o homem e para outros cães, do que o animal que você sabe que está doente. É igual Covid. Exato. Então, esse é o maior problema. Essa falta de sensibilidade nos animais assintomáticos é o maior problema. O professor, e aí você falou que também está em encaminhamento um estudo de uma vacina. Ela também vai partir da mesma proteína? Dessa e de uma outra, irmã dela. Essa é a NTPDase 2, né? Mas tem a NTPDase 1 também. Então, a gente tem um desenvolvimento para vacina já com uma tese de doutorado defendida, mostrando em camundongo que funciona. Agora é testar em cão. Tá, e aí você me responde o seguinte... Mas o teste em cão é muito complexo, tá? Porque você não pode injetar a leishmania no cão, né? A preocupação com a saúde do cão é muito importante. Então, isso tem que ser feito num ambiente onde naturalmente já tem a exposição do cão. Mas quando você fala para mim que teve cerca de 600 amostras de sangue, existe um banco no Brasil dessas amostras que vocês podem... Então, essas amostras foram coletadas por diferentes pesquisadores no Brasil, que participaram de programas de controle da leishmaniose. Então, por exemplo, a gente teve a amostra de Governador Valadares, porque entramos em contato com o serviço epidemiológico de lá, para conseguir amostras dos cães que já seriam eutanasiados, porque eu não sei se você sabe, mas uma grande parte dos cães diagnosticados com leishmaniose são eutanasiados. Sim. Isso é uma coisa que, para essa fundação que está financiando, é, tipo assim, inaceitável, né? Sim, um cão ser morto. Mas, infelizmente, assim, nós temos essa legislação. Hoje tem o tratamento que permite tratar, mas você tem que arrumar dinheiro para fazer isso, não é fácil, né? Então, eu tenho amostras de cães que vieram desses programas de controle, amostras de cães de biotério, de pesquisadores parceiros, que, né, há mais tempo fizeram essas coletas. Então, não são coletas que eu fiz. Okay? Nesse projeto novo, a gente vai ter coleta de Viçosa. Ótimo. É por isso que o Hospital Veterinário participa do projeto. Perfeito. Aí você teve a colaboração do Abelardo Júnior, professor, e Evandro Savarato, lá da Exatamente, do departamento de veterinário, porque eu sou do departamento de bioquímica. Né? Tá. Professor, então você me responde outra pergunta. O seguinte, só para me entender melhor, e para o meu pessoal que está me ouvindo, nos ouvindo também, ou vai ouvir depois, entender melhor. Quando a tal proteína que vocês descobrem, ela é de vocês? Vocês faz a patente desta proteína, ou ela é a proteína que todo mundo conhece, mas vocês vão testando até chegar na tal? Não, ela está patenteada pela UFV. Arrasou. Por isso que você fala que depois a UFV, com essa patente, vai poder ganhar dinheiro para reinvestir em estudos, em mais ciência e melhor qualidade de educação no país. Exatamente. Mas uma iniciativa privada pode comprar isso depois da UFV? Ela pode vender a patente? Ou do Brasil? Sim, já tem uma empresa que licenciou essa patente recentemente, é uma startup, né? E está tentando fazer o diagnóstico por ELISA com a proteína original chegar no mercado. É uma empresa que está no Centev, incubada, Recombine, da qual, inclusive, eu sou uma das sócias fundadoras, porque veio de uma tese de doutorado de uma aluna minha, esse desejo de tentar fazer isso virar um produto, né? Mas ainda está em testes. Mas pode sim, qualquer empresa pode licenciar a patente. Perfeito. Recentemente nós tivemos uma aprovação da PEC, eu vou esquecer o nome não sei se é a PEC 10 de 2021,
justamente que fala da inovação tecnológica no Brasil, inclusive com mais investimento nos parques tecnológicos. Nós somos um dos poucos municípios do Brasil que tem. Então, que bom, tomara que case isso tudo aí no médio prazo. Professora, a leishmaniose, o teste que você está falando, que possivelmente será mais preciso e mais popular, tem um prazo? Você acha assim, daqui a 5 anos nós vamos estar com isso no mercado? Tem um prazo? Que eu sei que ciência tem um prazo diferente da gente. O prazo mais difícil, Brenda, não é o que eu vou fazer aqui, porque o nosso prazo aqui é de 2 anos e está finalizado. O mais difícil é o registro no mapa, porque esse pode demorar 4, 5, 6 anos. Nossa, então, a ideia nossa é, nesse meio tempo, a gente, através de pesquisa e parceria, por exemplo, com a cidade de Viçosa, poder fazer algumas análises que sejam produto de pesquisa e ainda não produto de um registro comercial. Eu estou em negociação com... essa pesquisa chamou a atenção de outras pessoas aí na cidade, me contactaram, e eu estou negociando para ver se a gente faz expande a análise para Viçosa, mesmo que ainda não tenha o produto comercial, porque esse vai depender de liberação pelo mapa. Isso pode demorar alguns anos. Como você disse, a vacina da Covid acelerou muitas coisas, né? Quem sabe acelere para essas outras doenças também. Tomara. O que é mapa? MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que regula todos os produtos de uso veterinário. Perfeito. Professora Juliana, a pesquisa, a mulher na ciência, tem dado provas aí também, como vocês viraram as nossas estrelas, merecidamente, tem dado provas também da capacidade da gente, né, das mulheres aí na ciência. Agora, para um leigo, serve para mim, que eu vou falar agora, entender algumas questões que vocês estão falando é muito complicado. Porque eu entendo que eu vou na farmácia e compro e é ali. Eu não sei que processo que levou aquilo, quantos anos. O que você acha dessa questão agora do Brasil? Não sei se já foi regulamentado, mas a questão da quebra das patentes. Você acha que deixa o mercado instável? Algum investidor pode fugir por conta dessa instabilidade? Olha, eu acredito que dependendo de qual é o tipo de patente a ser quebrada, ela deve ser quebrada pelo bem comum. Não tem a menor dúvida. Por exemplo, se não tivesse tido a quebra da patente para AIDS, não teria todos os tratamentos. O Brasil não seria hoje o exemplo mundial que ele é no controle da epidemia da AIDS. Então, no caso da Covid, assim, a gente defende patentear, por quê? Porque se a gente não patenteia, alguém de fora vai vender para nós aquilo que a gente poderia fazer. Né? Então, assim, acaba que a gente tem, mas eu vou falar com você que até na minha cabeça é meio difícil, né? Porque eu gostaria de não patentear nada e de ser uso liberado tudo. Mas se a gente faz isso, somos nós que vamos comprar de alguém que fez de fora. Então, a patente é necessária, eu não acho que deva cair todas as patentes do mundo. Mas casos em que a gente está falando de saúde pública, sabe, de defesa da vida, eles devem ser estudados com mais detalhe. Se tiver que quebrar, quebra. Tá, e eu queria que você me explicasse, fazendo um favor, como que funciona essa questão do financiamento. Eles mandam dinheiro aí para a Funarb gerir, você vai pagando os bolsistas, comprando os equipamentos, é assim que funciona? Vai para a conta? É assim. O dinheiro não vem para a conta pessoal do pesquisador, não existe isso. O dinheiro vai direto para a Funarb, tem um processo interno na UFV, no sistema eletrônico, que regula tudo, que obriga relatório. A própria AKC obriga relatório de 6 em 6 meses e só te repassa a próxima alíquota do financiamento se o relatório anterior for aprovado.
E dentro a Funarb só permite o uso de acordo com as regras da AKC e com as regras do Brasil, então eu não vejo, graças a Deus, a cor do dinheiro na minha mão, porque a gente como pesquisador não tem o treinamento para isso, né, Breno? Sim. Nós não somos economistas, não somos contadores, né? Então, ter a Funarb como parceira é muito importante, porque a gente sabe que o dinheiro está sendo usado da forma correta. Sim. E fica tranquilo em relação a isso. Pelo menos eu fico. Arrasou. Quando a professora fala da Funarb, fala da equipe de prospecção do núcleo de negócio e parcerias da Funarb. Professora, mas o que eu quero saber mais aí, a questão do o que vocês... a minha pergunta é a seguinte, o dinheiro do financiamento dá para fazer tudo que vocês gostariam ou é só para uma etapa deste processo que começou 15 anos atrás? Esse é específico para desenvolver o diagnóstico. O teste? O teste em si. Até o protótipo de como que é o teste? Aquela plástico, até aquele protótipo. Isso, até aquele protótipo. Daí para frente, eles mesmos apresentam os projetos para empresas, no contrato permite que eles apresentem, e a gente também, como UFV, pode apresentar. Né? A patente que gerar é da UFV, a AKC não interessa, ela interessa na publicização. Tudo que for mostrar que ela está financiando a pesquisa para a saúde animal. Mas todo o produto final é da UFV mesmo. Mas ela abriu uma vitrine, pelo que você está contando aí, uma vitrine poderosa, né? Porque como é uma fundação sem fins lucrativos, né, o interesse deles realmente é financiar a pesquisa para que a saúde do animal, a qualidade de vida dele seja sempre a melhor possível. Ótimo. Professor, e nesses anos todos de pesquisa, você não deve ter levado a cabo somente esta pesquisa, né? Mas não. O momento desta pesquisa que você falou, chega, não aguento mais, acabou, não dá, ou eu não tenho material aqui no meu laboratório, ou eu não vou conseguir cabeças pensantes para poder levar isso para frente, ou eu não consigo mesmo por algum motivo. Já teve esses momentos na sua cabeça aí? Ô, Brenda, estou passando por ele. Foi justamente o financiamento da AKC que não me fez desistir esse ano. Porque, assim, desde que eu comecei a pesquisa, eu nunca deixei de ter financiamento, sempre tive financiamento. Do CNPq, da FAPEMIG, da CAPES, até da Comunidade Europeia eu já tive financiamento. Mas chegou essa crise aí no Brasil, né, que atingiu as universidades federais de uma forma muito importante, atingiu a ciência, o financiamento para a ciência hoje é muito menor, e ele é muito direcionado, é para isso, é para aquilo, então leishmaniose fica lá para trás, entendeu? Então, eu fiz um pós-doutorado no Canadá em 2019, e voltei animadíssima, mas cheguei aqui e não tinha dinheiro nenhum, para nada, Brenda, para fazer mais nada. Meus alunos, a gente está fazendo curso online para angariar fundos para pesquisa, para você ter uma ideia. Só que são cursos muito especializados, né? São cursos de área muito especializada. Então, isso e projetos com outros colegas têm mantido o laboratório. E aí veio a Covid, e a gente também conseguiu algum dinheiro para trabalhar com Covid. E nós também estamos desenvolvendo diagnóstico rápido para a Covid. Então, é isso que está segurando o grupo de pesquisa hoje. O diagnóstico de Covid e o diagnóstico de leishmaniose. E buscando parcerias com empresas, porque hoje, de governo, está difícil conseguir dinheiro. Então, a gente também tem alguns desenvolvimentos com a empresa. Mas, de fato, eu pensei muito em desistir. Agora não. Agora estou animada de novo, mas eu pensei. A gente fica feliz com isso. E fica triste também que a gente não consegue ajudar muito, né? A gente tem a voz, a gente que é pessoa pública principalmente, tem a voz, a gente não consegue ajudar muito. E a gente vê que a salvação está aí na educação, né? E agora, mais do que nunca. Agora, professora, eu estou tentando entender o seguinte. Teste rápido de Covid não é confiável.
É, o que eu sei que você falou já da proteína, mas o que esse teste rápido vai dar confiabilidade? O que ele. Você falou mais ou menos já isso, mas eu não consegui entender. O que eu quero saber é o seguinte: tanta coisa que é teste rápido que a gente está descartando não serve, isso não está certo, vai dar errado. Por que vocês foram para o teste rápido? Eu sei que você falou que vai popularizar, é mais fácil o acesso, mas eu não estou entendendo aonde que está a confiabilidade, se é só na proteína que você falou. Então, vamos separar as duas doenças, tá? Uma coisa é a doença viral da COVID, outra coisa é a leishmaniose. A COVID, você precisa diagnosticar ela o mais rápido possível. Leishmaniose é uma parasitose. O parasito vai estabelecendo a infecção aos pouquinhos. Você não vai conseguir detectar a leishmaniose antes de meses de infecção, certo? Então, os testes rápidos não são muito confiáveis para a COVID porque eles não conseguem detectar os anticorpos de início de infecção, que é do tipo IgM. Esses anticorpos são produzidos em menor quantidade no organismo, e para ter um título de anticorpos específico, IgG, que é uma classe mais abundante de anticorpos que a gente produz, precisa de 10 dias, pelo menos, da infecção. No mínimo. Então, quando o indivíduo começa com sintomas da COVID, ele tem lá 3, 4 dias de infecção, igual uma infecção viral qualquer, 2, 3 dias, você não tem o pico de anticorpos que é facilmente detectável, que é o de IgG. Por isso que eles não são bons. Se a gente fosse detectar COVID depois de 2 meses que a pessoa teve COVID, depois de 1 mês e meio, eles iam ser bons. Mas nós não podemos, porque depois de 1 mês a pessoa pode estar morta. Ou a pessoa está entubada. Não tem tempo para isso, certo? Só que se ela também for esperar o diagnóstico de PCR e o diagnóstico de ELISA, o tempo que isso demora pode impedir que ela seja atendida com rapidez. Então, a gente vê o teste rápido para COVID como uma forma de detectar um número X de casos que é possível atender rapidamente. Mas você não vai poder descartar que a pessoa não tenha COVID se ele deu negativo. Vamos dizer assim, se deu positivo, confie. Se deu negativo, fica de orelha em pé. Pode não ser negativo, tenta outro teste, né? Procura mais orientação, faz o PCR. Mas deu positivo, essa pessoa, pelo menos essa, já vai ser atendida rapidamente. Então, não é que ele é totalmente ruim, entendeu? Só que a gente tem que ter a consciência do para que ele serve e o para que ele não serve. Sim. Certo? Então, eu faria o teste rápido se eu quisesse saber rápido. Mas eu, se desse negativo, ia querer fazer outro. Porque eu sei que ele não tem esse poder, e é por isso. Na leishmaniose, você vai ter o título de anticorpos alto de IgG, porque a leishmaniose é uma doença de lento estabelecimento. Entendeu? Então, com esse tempo lento de estabelecimento, quando você faz o diagnóstico de IgG, a gente tem mais de 92% de sensibilidade e especificidade. Daí o teste rápido vai ser tão bom quanto o teste rápido de gravidez. Você não confia nele? Todo mundo não confia? No teste rápido de gravidez? Estão lá, estou grávida ou não estou grávida, não é? Na hora. Então, depende disso. Qual é o estágio que você está detectando? Não é que todo teste rápido é ruim, nem que todo teste rápido é bom. Deu para entender um pouquinho? Perfeitamente. Na Covid não há tempo de espera, né? E também logo no começo nós não estamos com a quantidade do que precisa para ser detectado. E já no animal, como ele vai desenvolvendo aos poucos, mas me fala o seguinte, vai desenvolvendo aos poucos, aí quando for aplicado o teste já vai pegar uma carga, não é viral não, né? Uma carga maior parasitária para poder ser identificada pelo teste. Nesse período, um pouquinho extenso, que o animal está com a doença, ele pode não apresentar sintomas nenhum, né? Pode aparentar normalmente saudável, bonitinho, lindo na casa da gente. Exato. Especialmente se ele é um animal bem nutrido, bem tratado, entendeu? Que tem uma vida boa e que não tem estresse. Então, ele é um animal igual uma pessoa bem alimentada, bem nutrida, bem cuidada, tem menos chance de mostrar algumas doenças do que
aquela que está na rua, sem alimento, comendo lixo, né? Então, assim, os animais que têm nutrição boa, que têm um cuidado bom do seu dono, esses principalmente podem ficar assintomáticos tranquilamente por meses. E que bom que E a aí, de zona... repente, dá um estresse no animal, o sistema imune dele baixa, a leishmania vai e toma conta. E toma conta. E é bom sempre frisar, né, professora, que só se tiver um mosquito vetor que vai pegar na gente humano. Porque você lembra que Sim, na época, acho que não, a febre não adianta encostar, não é de dar um banho no seu animal, nada disso, não. Esse parasito, ele é injetado na sua corrente sanguínea pelo inseto vetor. Ele é injetado. Então, ele sozinho, na ferida, não infecta ninguém. E no ser humano, qual é um dos sintomas que a gente pode ficar atento? Da leishmaniose visceral é perda de apetite, febre, emagrecimento, inchaço do abdômen, tá? Que são alguns. Agora, da leishmaniose tegumentar são lesões. Na pele. Lesões na pele, ulceradas, não necessariamente totalmente doloridas, né? Mas tem ulcerada e não ulcerada, mas o mais comum é ulcerada. Tá? Muita gente confunde com alguma infecção bacteriana, trata com antibiótico comum, aí ela diminui um pouquinho, daqui a pouco volta e cresce de novo, até descobrir que é leishmaniose. Sim. Professora, você trabalha hoje, a sua equipe é composta por quantas pessoas? Nossa, em números, São muitos. aproximadamente 10 estudantes de pós-graduação, entre mestrado, doutorado e iniciação científica, que é graduação, né? Uhum. E tem, assim, eu divido o laboratório com outros 2 professores do departamento, que também tem mais uns 10, a gente deve ter uns 40 trabalhando para pesquisa aí. Mas meus estudantes, em torno de 10. Perfeito. Professor, nós já estamos quase chegando no final da live. Foi uma conversa tão fácil de entender, cheia de informação, e há tantas perguntas ainda, mas eu quero, antes de mais nada, só deixar nosso reconhecimento, nossa gratidão por você não ter desistido, ter continuado à frente. Não é fácil, a gente tem hora que quer largar mesmo tudo, mas eu queria entender ou ratificar a questão seguinte: assim que nós tivermos o teste, aí as empresas vão correr atrás para fabricar, deu certo, vamos colocar isso no mercado. E a nossa rede pública, privada de saúde e privada de saúde, eles estão aptos a, assim que fizer o diagnóstico com o seu teste, prosseguir com o protocolo de tratamento? Ou você acha que nós vamos ter o teste, vai ser feito, mas só mesmo quem... alguns especialistas, alguns médicos veterinários vão conseguir fazer com aquele tutor ou com aquele governo faça o que o restante da história? Isso é uma pergunta bem difícil de ser respondida, sabe, Brenda? Eu cheguei a mandar esse mesmo projeto para um edital da FAPEMIG, que era do PPSUS, que era para poder colocar esse diagnóstico para o SUS, de graça, o governo pagando. E como é uma doença zoonose que afeta o homem, né? Se a gente não controla no cão, não controla no homem, eu apliquei para o PPSUS, mas infelizmente não foi aprovado, porque a ideia era, como a gente está fazendo com o Covid, que o nosso laboratório na UFV fosse certificado para fazer o diagnóstico de graça para a população da cidade de Viçosa e em torno. Mas eu não consegui. Então, pode tentar de novo, essa ainda mais ideia agora. está engavetada. Se a gente conseguir colocá-la para frente, eu gostaria muito. Entendeu? Uma coisa que eu gostaria muito é de fazer a diferença para a sociedade. Mas enquanto a gente não consegue, a gente tenta com as empresas. É claro que se for uma empresa que colocar no mercado, isso não vai sair de graça, a não ser que o governo compre, como ele compra a vacina. Entendeu? Sim. Aí tem que ter uma sensibilização do governo. Mas o governo já tem o núcleo dele de produção de diagnóstico de leishmaniose, que é a Fiocruz Manguinhos. Então, eu não sei se ele abriria mão do kit da Fiocruz Manguinhos para poder trocar. Isso é uma coisa muito complexa da gente falar. Sim.
mas há uma possibilidade, né? Claro, né? Sempre há uma Sim, com a possibilidade de a gente. iniciativa da, né, com a iniciativa da Secretaria de Saúde, a gente indo atrás do LACEN em Belo Horizonte, que é quem regula isso, e certificando o laboratório, fazendo uma parceria com a prefeitura, eu não veria nenhum problema em conseguir tornar esse diagnóstico acessível. Excelente, excelente mesmo, excelente notícia. Professora, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Muito obrigada. Obrigada pela pesquisa. O canal Brenda Santonioni, se você precisar de divulgação, pode mandar para cá que a gente coloca. Agora, o que eu tenho, fiz umas entrevistas com outros cientistas da UFV e o que me deixa mais feliz é que o jeito que vocês falam nos aproxima de vocês e nos encanta pela ciência. Claro, quem tem uma idade com a minha, 45 anos, na época da gente, escola pública não tinha laboratório, não tinha nada disso. Eu acho que às vezes ainda não tem, né? Mas era tão importante aqueles experimentos que a gente fazia, de colocar a sementinha no algodão, a gente já ficava toda alegria, uma lupa que vinha com raio do sol, queimava o papel, a gente já ficava tão empolgado. Como a ciência pode, com poucos recursos, fazer maravilhas, né? A gente espera que vocês consigam todos os financiamentos possíveis, venha de onde vier, do governo, da iniciativa privada, a gente não importa. Claro que com a iniciativa privada, você falou muito bem, tem fins lucrativos, mas depois o governo sensibiliza e compra dela. É aquilo que você falou, vende, depois eles compram de novo. É o que a gente faz com o minério, vai fazer Né? com a É ciência isso. Eu que também. agradeço, Brenda, a oportunidade de tornar pública essa iniciativa nossa, né? Ao seu convite. Se não fosse seu convite, também não estaria aqui, né? A gente tem muita dificuldade de chegar na comunidade. Isso foi uma oportunidade muito grande. Eu agradeço muito e estou disponível para o que vocês precisarem aí, né? Já sabe o caminho de me achar. Com certeza, a gente manda um zap. Um abraço para você, tudo de bom, excelente noite, descanso, tá? Obrigada. Uma boa semana para você, Brenda. Obrigada. Conversamos aí com a professora Juliana Fieto, cientista poderosa, que está tratando agora sobre a leishmaniose. Lembrando, gente, com mais de 15 anos de estudo, tá? Vamos valorizar a ciência. Um abraço, compartilhe essa live. Tudo de bom, bom descanso para vocês. Se inscreva lá no YouTube, no canal Brenda Santonioni. Obrigada a Look Pet Shop e ao Instituto de Artes Marciais Chris McPhair pelo apoio de hoje.